Hebreus 11, 4. Diz a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo cuidado, pelo amor que o Senhor derramou mais uma vez sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque a Tua palavra vem para confrontar o nosso coração. Nós não estamos aqui para ser acariciados, massageados, para ter o nosso ego, Senhor Deus, engrandecido, mas nós estamos aqui muito pelo contrário, Senhor Deus, para que a Tua palavra venha tirar dos nossos corações tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, para que essa palavra venha nos colocar no lugar que nós devemos estar, que é prostrado aos pés de um Deus santo e poderoso. Senhor Deus, nós não temos nada em nós mesmos que possa chamar a Tua atenção, a não ser o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, que essa noite nós possamos ter uma novidade maravilhosa da Tua palavra sobre as nossas vidas, que o nosso coração possa encontrar refúgio, refrigério, mas possa encontrar também, Senhor Deus, direção na Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, Senhor Deus, os irmãos que têm passado por enfermidade, ou os parentes que estão aqui e que têm passado por enfermidade nos seus lares, que eles todos, Senhor Deus, possam agora colocar os olhos no Senhor Jesus Cristo, colocar toda a tua atenção, a sua atenção na palavra de Deus, sabendo que Tu és o Deus que visita os enfermos, Tu és o Deus que cuida do detalhe de cada vida, e Tu és o Deus em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Faz um milagre aqui essa noite, em cada coração, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, vida aceitável a Deus. É interessante que todos nós que entramos aqui hoje, nós queremos que o Senhor, então, receba aquilo que nós viemos entregar. Eu tenho certeza que cada irmão que se encontra aqui hoje, quando vai fazer alguma coisa, na obra do Senhor, ele faz com coração, com amor, com dedicação, para que o Senhor se alegre nele, e para que a alegria dele seja o Senhor. Muitas vezes, nós tentamos agradar a Deus, mas não da maneira que Deus espera. Muitas vezes nós queremos fazer o certo, mas pegamos caminhos totalmente errados. Muitas vezes nós queremos fazer com que Deus abençoe aquilo que nós estamos fazendo, antes de consultar a palavra, antes de pedir a própria direção do Senhor, antes de conformar a nossa vida à imagem de Cristo Jesus. Então, algumas perguntas. Sua vida é aceitável a Deus? Meus irmãos, talvez você já seja salvo e você já está justificado. Mas agora eu quero que você faça um flash. Hoje é sexta-feira, de segunda-feira para cá. Como é que foi a sua vida? Todas as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras foram agradáveis a um Deus santo, poderoso, justo, fiel. Quando você foi expressar, através de uma atitude, através de uma palavra, através de um pensamento, você se perguntou: será que Jesus faria dessa maneira? Você teve o cuidado em buscar na palavra de Deus a direção para fazer as coisas do jeito que o Senhor espera? Você se preocupa com a aprovação de Deus? Você faz algo. Eu fico olhando muitas vezes um pedreiro dedicado a trabalhar. Quem conhece pedreiro dedicado, sabe que ele faz aquela parede, e quando ele está no final do dia, ele para, ele olha, ele vê se não tem massa sobrando, se ficou no prumo, né? Se ficou bem alinhado, ele confere a linha. Esse é um pedreiro dedicado. Agora eu pergunto para você, e um servo dedicado? Será que ele faz alguma coisa e ele fica observando para ver se ele fez o melhor?
Vamos supor que Deus coloque no seu coração uma missão de fazer a visita ou a um encarcerado, ou a um enfermo, ou alguém da sua rua que ainda não tem o Senhor Jesus, para que você leve a palavra. O Espírito Santo traz ao seu coração algo para você fazer, para o reino avançar. Qual é a sua dedicação nisso? Você murmura, pô, eu vou perder o jogo do Brasil? Eu vou deixar de ver o meu amigo que vai chegar? Ou você logo recebe o poder do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo, e você com alegria, com dedicação, com zelo, você avança? Será que essa semana, encerrando, vamos dizer, a semana comercial ainda hoje, será que ela foi uma semana boa, de um servo, ou melhor, de um despenseiro fiel? Você tem sido um despenseiro fiel? Você se preocupa com a aprovação de Deus ou com a aprovação de homens? Você pode achar que isso não existe, mas muitas pessoas trabalham de uma maneira diferente quando tem algum irmão em Cristo perto, ou quando tem o pastor da igreja, ou um líder de ministério, ele se dedica mais. Quando ele está sozinho, ele se dedica menos. Isso é buscar a aprovação de homens. Nós não podemos deixar escapar a honra, o privilégio de servir a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Agora mais uma pergunta para você guardar no seu coração. Sua vida reflete adoração a Deus? Esses dias eu vi um crente falando. Eu falei, de onde saiu esse vocabulário? Porque num campo de futebol, eu acho que não tem um vocabulário tão devasto como esse. Ele diz que é crente. Mas parece que ele estava revelando quem ele realmente era através do seu vocabulário. E a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. As pessoas muitas vezes, elas dizem amar a Deus, mas as suas vidas não refletem a adoração ao Senhor. Não há nem o cuidado, não há nem o zelo, e não há nem a entrega com o propósito de adorar a Deus. Quando a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, em Hebreus capítulo 11, que ela começa mostrando o que é a fé, a certeza de coisas que se esperam. Eu espero que isso vá acontecer, por quê? Porque a palavra diz que vai acontecer. Não é porque eu acho que vai acontecer, mas eu tenho convicção de fatos que eu ainda não vi, mas que o Senhor trará, porque a sua palavra se cumprirá. Meus irmãos, isso é a fé. A fé é dar um passo sem enxergar o chão, sabendo que é por ali que o Senhor mandou você caminhar. A fé é fazer como Pedro, Senhor, eu quero andar como o Senhor anda aí sobre as águas. A fé é dizer, eu estou pronto para morrer se preciso for, porque o meu Redentor vive. A fé é a certeza de que essa vida, ela é breve, é momentânea, e nós teremos tribulações e tribulações nela, mas o que nos aguarda é o gozo eterno na presença do Senhor pelos séculos dos séculos. Isso nós fazemos pela fé. Pela fé eu creio que um Cristo, um rei, ele se fez homem, e não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem, ficou limitado em alguns aspectos, sentiu o que nós sentimos, e ele ministrou nesta terra, e depois ele subiu no madeiro. Ele quis subir naquele madeiro. E pela fé eu creio que ele morreu pelos meus pecados, porque a minha vida podre, cheia de miséria, cheia de carnalidade, cheia de pecados deliberados, precisava de que o sangue de um justo fosse derramado por ela. E hoje eu sou salvo, não porque eu sou bom, eu sou salvo porque Cristo é maravilhoso.
E Ele amou um pecador miserável como eu. E pela fé, eu também creio que Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, o que garante que um dia, ainda que eu passe pela morte aqui, eu serei ressuscitado. Então a fé é essa certeza. Então a minha salvação, ela é pela graça, mas ela é mediante a fé, a confiança total no Senhor. A primeira palavra que nós vemos no versículo 4 é justamente fé. Meus irmãos, eu tenho falado e ministrado aqui, fé não é apenas eu acreditar. Isso os demônios fazem melhor que a maioria dos crentes evangélicos, porque eles não só acreditam, mas eles tremem diante do Senhor. A fé verdadeira que veio pela palavra de Deus é eu lançar sobre o Senhor todos os cuidados da minha vida. É eu entender que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida pelo qual eu posso ter acesso a Deus. A fé é essa convicção que a minha vida deve ser alicerçada no Evangelho da Graça, ou seja, em Cristo Jesus. A única notícia boa realmente, porque ela não só pode cuidar de um homem pelo tempo que ele passar aqui, mas ela pode colocar o homem na eternidade. A fé é a confiança total, irrefutável, na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, é interessante que pela fé, Abel faz alguma coisa. Pela confiança total e plena em Cristo Jesus, pela confiança verdadeira em Cristo Jesus, alicerçado em Cristo Jesus, Abel, então, ele dá passos maravilhosos na presença do Senhor. Meus irmãos, tem gente que vai na lotérica, crente, e diz que está fazendo uma fezinha. Tem gente que toma uma branquinha e fala que tem fé, que isso não vai fazer mal e que Deus não vai ficar bravo. Vocês viram como é que a fé, na vida de algumas pessoas, ela é deteriorada? Está difícil sair essa palavra, não está? Pervertida, corrompida. Hoje nós vemos uma geração que se diz cheia de fé, que coloca no seu carro bem atrás assim, Deus é fiel, mas que vive como se Deus não existisse, sem se preocupar com a palavra do Senhor. Por isso nós temos, dentro da igreja evangélica, tantos homens carnais, homens e mulheres carnais, que vivem o pecado, que amam o pecado. Como pode um homem que entregou a sua vida a Cristo Jesus, que realmente tem essa fé verdadeira, alicerçada em Cristo Jesus, que ama as coisas de Deus acima de tudo, estar numa roda de piadas, estar diante de uma programação de televisão, onde se defende as drogas, onde se defende o relacionamento extraconjugal, onde se defende o aborto, onde se defende o homossexualismo, onde se defende as coisas que a palavra de Deus condena. Como eu posso me sujeitar, se eu tenho a fé viva em Cristo Jesus, essa fé onde a minha vida é lançada aos cuidados de Cristo Jesus, eu jamais aceitarei que qualquer coisa entre dentro da minha casa. Eu acho muito interessante quando um crente vai num rodízio, num bom restaurante. Ele olha de um jeito, ele não pega disso, ele vai e olha aquilo, e quando vê ele pega mais um pouquinho, ele dá uma volta. Não é tipo Samuel não, que vai e arrasa geral, mas um crente normal, ele seleciona tanto para comer, não é verdade? Por que um crente vivo, pela fé em Cristo Jesus, ele deixa tantas porcarias entrar dentro da sua vida, da sua casa? Por que um homem que se diz cristão, que ama Cristo, que se parece com Cristo, permite tantas coisas dentro da sua vida, do seu lar? Por quê? Será que o Senhor Jesus, se estivesse aqui ainda cumprindo o seu ministério nessa terra, na nossa época,
será que ele se sujeitaria, se deliciaria com essas coisas que nós temos visto nessa nossa nação caída, depravada, imoral? Será que aconteceria isso? Meus irmãos, eu queria que você entendesse bem. Este homem, ele tem uma vida de fé. Por isso a vida dele se desenrola no centro da vontade de Deus. Então, primeiro, creia no Senhor Jesus Cristo. Leia a palavra de Deus. Se delicie na palavra de Deus. Como pode um homem se dizer cristão? Se ele pega a sua Bíblia, vem no culto, depois coloca ela num lugar ali e só vai lançar a mão nela no próximo culto. Como pode dizer que um homem assim é cristão? Ele não se parece com Cristo. Ele não é um embaixador de Cristo. Ele não ama as coisas do céu. Então preste bem atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Interessante que um sacrifício ótimo, um sacrifício maravilhoso, ele foi oferecido ao Senhor. Não é o que eu quero fazer para Deus. Nós temos um engano nas nossas vidas de pessoas que, na verdade, não são convertidas, mas que são convencidas. E elas começam a agir na igreja. E elas começam a se tornar ativistas. Elas não medem esforço para trabalhar na obra do Senhor, mas elas não param para ouvir o Senhor, para ter a sensibilidade, para receber do Espírito Santo aquilo que lhe agrada. Então a pessoa, ela diz aí que se converteu, ela fica entusiasmada com a palavra, e ela já sai pregando, ela já quer segurar aqui um ministério, já quer segurar aqui outro, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, mas ela nunca fará aquilo que Deus quer que ela faça. É interessante, quando Caim ofereceu o seu sacrifício, foi levar a sua oferta ao Senhor, ele levou aquilo que ele tinha. Essa oferta tinha o problema de Caim, num coração que não era aceitável ao Senhor. E por não ser aceitável ao Senhor, o tipo de oferta que ele levou também não era o tipo correto de oferta. A sua vida, você tem feito o que você quer para Deus ou o que Deus quer que você faça? Meus irmãos, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você se dedicar ao entendimento da palavra de Deus, mais clareza você vai ter do centro da vontade de Deus. Mais clareza você vai ter onde Deus quer que você atue, ou quando Deus diz para você, espere e receba. Sossegue o seu coração, porque você vai receber da minha palavra. Então nós temos que tomar cuidado. É o que Deus quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Eu quero ler 2 versículos de Romanos, muito conhecido por vocês, Romanos 12, 1 e 2. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é maravilhoso, Ele nos instrui. Não é sair daí desorganizado, não é ser irracional, mas é alguém que chega ao seu lado e pela misericórdia de Deus Ele suplica, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus irmãos, não adianta eu entrar nesse templo aqui, acabar de brigar com a minha esposa, colocar ela para baixo, com palavras duras, e depois chegar aqui arrepiadinho e falar, aleluia, aleluia. Isso não é uma vida no altar do Senhor. Se você fez isso, você deveria ter pedido perdão a ela antes de entrar por esse tempo e louvar o Senhor e dizer que Ele é santo. Porque que tipo de louvor é esse? Que tipo de vida é essa?
E ele dá, para você chegar na perfeita vontade de Deus, ele ainda diz: não se conforme com este século, não tomem a forma desse mundo. Hoje qual que é o problema? Você só conhece um evangélico se ele falar: eu sou evangélico. Porque se você somente olhar o testemunho dele, você vai pensar que ele é uma pessoa normal deste século. Você vai lá em Brasília e tem a bancada evangélica. Aí o cara tem 3 casamentos, aí o cara faz isso, aí o cara é pego fazendo outra coisa. Bancada evangélica. Aí você fala: misericórdia. Se a bancada evangélica está dessa maneira, como é que vai estar o resto do povo? Mas aí eu te falo uma verdade para você acalmar: eles não são evangélicos, eles não são conforme o evangelho da graça, porque se fossem, não estariam procedendo daquela maneira, não estariam concordando com aquilo que eles estão fazendo. Seria uma voz realmente como a voz de Daniel no meio de um governo corrupto. Diz a palavra que Daniel tinha um espírito sobremodo excelente e não se contaminou com as coisas daquele país, daquela nação que ele agora habitava. Então, não se conforme com este século, mas transforme pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser a mente de Cristo, e para ser a mente de Cristo, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa se deleitar na palavra de Deus, você precisa pegar a sua caneta, o seu caderno de anotação, começar a fazer uma leitura da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, grifar, brigar com Deus no sentido de falar: Deus, eu não estou conseguindo entender, é grande demais para o entendimento do meu coração, tenha misericórdia da minha vida. Isso aqui é brigar com Deus, tá, meu irmão? É falar para Ele: Senhor, eu não vou passar adiante aqui enquanto o Senhor não me revelar, Senhor Deus. Eu preciso dessa verdade na minha vida. A Tua palavra é a cura para a minha vida, é a cura para um caráter como o meu. Eu preciso ser transformado de fé em fé e de glória em glória pela Tua palavra. Eu preciso do Senhor. Mais uma coisa que eu aprendo com este homem. Diz a palavra: pelo qual obteve o testemunho de ser justo. Meus irmãos, quando eu observo os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, eu começo a ter um caminho para a justiça, para a retidão, para uma vida que realmente esteja no centro da vontade de Deus. Eu e você, nós somos confrontados com situações que nos levam a pensar em nos afastar do caminho do Senhor, em fazer o que é errado para obter alguma vantagem. De repente, no seu trabalho, alguma proposta veio para que você tenha uma vantagem sem você ter o direito. E se você não estiver com uma vida na palavra do Senhor, guardando no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Deus, você jamais vai ser chamado de justo pelo Senhor. É uma vida de retidão, é uma vida de fidelidade. Meus irmãos, quando você for pensar em fidelidade, pensa num xerox autenticado. Quer dizer, ele tem uma autenticação que é igual ao original. Qual que é o nosso padrão de fidelidade? Cristo. Não é o pastor da igreja, não é o irmãozinho que ora, não é a irmãzinha que ora, mas o seu padrão deve ser Cristo. Você pode observar se o pastor, se a irmã tem imitado a Cristo. Se eles imitam a Cristo, você vai imitá-lo também. Mas o seu padrão, para você não ter nenhum erro, é olhar para Cristo Jesus. É ter a mente, os olhos e o foco somente em Cristo Jesus. É andar como Ele andou, diz lá em 1 João. Mas para que isso aconteça, para que você seja fiel, você vai precisar conhecê-lo. E para que você o conheça, você precisa da palavra. Vocês viram como é que não tem jeito de um cristão falar que não ama a palavra, que não lida com a palavra de Deus? Não há como ser um cristão sem a palavra de Deus. E tem mais uma característica deste homem justo: ele não é negligente, muito pelo contrário, ele é diligente
e zeloso. Ele não faz a obra de Deus relaxadamente, mas ele tem o cuidado de ser zeloso em tudo que ele faz, sabendo que aquele que o chamou, o capacitou, e aquele que o capacitou, espera que ele faça, não segundo o coração dele, mas segundo o próprio coração de Deus. Dependência total do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma emoção que você sente, ai, aleluia, arrepiei, não é isso. O Espírito Santo de Deus, ele vai levar você a ter certas características. É interessante que nós somos chamados a nos encher do Espírito Santo. Agora, a palavra de Deus diz assim, olha, lá em Gálatas 5,16, andai no Espírito. Irmão, é falar a língua do anjo? Não, isso é um dom que Deus dá a quem Ele quer, para a edificação do corpo. Porque Ele contrasta aqui com o quê? E jamais satisfarei as concupiscências da carne. O que são as concupiscências? Os desejos maus, errados da carne. Então Ele já coloca dois contrastes aqui. E Ele traz o que deve, a característica de um homem cheio do Espírito Santo. Olha quais as características. Amor. Meus irmãos, a coisa mais difícil para mim nesses últimos 4 anos foi aprender a orar pelas autoridades. Pensa nisso. As autoridades que eu estava orando estão quase tudo preso. Eu demorei para entender que Deus quer que eu faça isso. Porque o amor, ele ultrapassa esse tipo de barreira. O amor, ele faz com que você comece a orar pelas pessoas que te perseguem. O amor, só tem o amor quem tem Cristo Jesus, esse amor verdadeiro, que ele não olha objetivos para si mesmo, mas o que ele quer? O bem do próximo. E depois ele fala de alegria. Essa alegria é uma paz que realmente excede o coração, o entendimento humano, e a pessoa está numa luta, está alegre no Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é chamada a carta de alegria, porque ele era um algemado no Senhor, que tinha alegria do Evangelho, não estar algemado, mas estar avançando. Paz, longanimidade, paciência com as pessoas que te irritam, que te fazem mal. Fala nisso, gente. Paciência com as pessoas que falam mal. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sou cheio do Espírito Santo, então você tem que ter essas características. Irmão, quando canta aquela música, aleluia. Não, pode ser, você pode se emocionar, você pode gostar, mas isso não mostra que você é cheio do Espírito Santo. A palavra diz que essas características contém em um homem cheio do Espírito Santo, e ela chama isso de fruto do Espírito Santo. Não é frutos do Espírito Santo. Irmão, frutos, eu posso ter esse, não posso ter esse. Não, é um fruto só, composto de várias características. Então eu queria que você entendesse, você é zeloso, você realmente é cheio do Espírito Santo, você é fiel, você é reto diante do Senhor. Agora vem aqui a aprovação do Senhor, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Este homem que tinha fé em Cristo Jesus. Irmão, mas é interessante, ali não tinha vindo Cristo Jesus, mas ele sempre existiu. E os que estavam aqui no começo, olhavam para frente, nós olhamos para trás, para o sacrifício de 2000 anos atrás. Então Jesus Cristo sempre existiu. A nossa maior necessidade é sentir bem conosco mesmo. Misericórdia, isso não é coisa de crente. Eu não posso ter essa necessidade de me fazer feliz, de me sentir bem. A minha maior necessidade também não pode ser que as pessoas aprovem as minhas obras, que as pessoas gostem do que eu falo e de como eu sou. Não, isso não é ser aprovado por Deus. Dificilmente queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós preferimos a aprovação de homens. Nós preferimos que o nosso coração seja satisfeito de que estar no centro da vontade de Deus e buscar a aprovação dele. Que interessante. Por que Abel foi aprovado por Deus? Porque ele levou uma oferta de sangue? Não. Porque ele tinha fé em Cristo Jesus.
Porque ele acreditava somente no Deus poderoso. Porque a vida dele era uma vida de retidão, de justiça. Era uma vida que alegrava o coração de Deus. Era uma vida que o deixava em conformidade com a palavra de Deus. E agora, tendo esse tipo de vida, você começa a fazer as coisas que Deus se agrada. Você então, pelo Espírito Santo, é levado a fazer a obra que Deus espera. Eu queria que você prestasse muita atenção na sua vida. Eu não queria que você analisasse ninguém aqui e tivesse muita misericórdia para não tentar analisar a minha vida também, que eu sou carecido como você da misericórdia de Deus. Você tem sido aprovado por Deus nas suas atitudes? A sua vida é uma vida que louva ao Senhor. Você é cuidadoso para fazer o que Ele realmente espera? Meus irmãos, Caim não teve isso. Caim levou uma oferta. É porque ele levou só dos frutos da terra? Não. É porque Caim, ele tinha um problema com o pecado. Ele não resistia ao pecado, o seu coração não era justo. O seu coração não era cheio da fé em Cristo Jesus. A sua vida não era uma vida de retidão nem de fidelidade. Ele tinha um coração terrível. E quando ele leva a sua oferta, Deus não se agrada. E o que acontece? Qual que é a primeira reação? Diz a palavra: irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vocês viram como é que é um homem que não é segundo o coração de Deus? Ele leva aquilo para o Senhor, depois o Senhor não recebe aquilo, e ele já se ira de imediato. E o Senhor dá uma palavra para ele. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado mora à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Vocês viram, gente, como é que o pecado é assim? As pessoas nem ligam para estar dentro de um culto de adoração. As pessoas conversam durante o culto todo. Tratam Deus como se Deus fosse um objeto. Isso é amar a Deus? Isso é ter reverência a Deus? Isso é ter uma vida no altar do Senhor? Isso é ter uma vida que reflete a maravilhosa graça de Deus no coração? Não, não é assim. Nós temos que dominar o pecado. Ah, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo, aleluia, eu posso fazer qualquer coisa que vai alegrar a Deus. Você tem ainda livre decisões aqui. Você pode fazer o que é certo e você pode fazer o que é errado. As consequências você realmente colherá. Eu queria que você prestasse muita atenção. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. A última coisa, o testemunho de Abel ainda fala. A obediência e inteireza de coração de Abel tem impacto ainda hoje. Meus irmãos, a palavra chama esses homens aqui de homens dos quais o mundo não era digno. A palavra chama esses homens aqui de homens que foram além daquilo que nós temos feito. Homens que não mediram esforços para cumprir o propósito de Deus. Homens que não cumpriram esforços para viver segundo o coração de Deus. Imagina só se tivesse uma outra carta, não há possibilidade nenhuma, mas tivesse o meu nome e o seu aqui, e depois dissesse: homens dos quais o mundo não era digno, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha que maravilha! Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contigo a concretização da promessa, não viram Cristo Jesus. Você viu Cristo Jesus pela fé. E você tem um livro hoje que fala toda a história de Cristo Jesus e da salvação que só nele há. Você precisa então avançar. Eu preciso avançar. Eu preciso considerar as coisas desse mundo como refúgio. Eu preciso considerar as posições que eu tenho como refúgio, como esterco, para ir atrás de coisas maiores. Meus irmãos, daqui a alguns anos eu não estarei aqui e nem você. O mais jovem que estiver aqui dentro desse salão,
daqui a alguns anos não estará mais aqui também vivo. Mas uma coisa é certa: todos compareceremos diante do Senhor. Esses dias eu vi uma frase de um homem de Deus, que ele diz: você não pode me julgar, é Deus quem vai me julgar. E aí ele coloca: e isso não te assusta? Você pode levar uma vida mesquinha no caminho do Senhor, eu não estou vendo a sua vida, eu não conheço o interior da sua casa. Normalmente, quando o pastor vai fazer uma visita, a turma esconde o cigarro, abana, passa perfume, guarda o baralho, guarda aquele frigobar que ele tem lá. O pastor nunca fica sabendo, mas Deus poderoso sabe. Tem gente que abana até com o tapete, tem gente com a toalha, é um negócio doido. Mas Deus sonda os corações. Então não é o que eu vejo em você, é o que Deus vê em você. Não é o que você vê em mim, é o que Deus vê em mim. Nós precisamos ter uma vida compatível com a excelente palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter a sua confiança totalmente no Senhor. Que você possa ter realmente a esperança em Cristo Jesus. Essa é a oração que eu quero encerrar aqui hoje. Eu quero que você sinta o poder e a manifestação do Senhor na sua vida, através da palavra de Deus. E que você possa, no dia de hoje ainda, não amanhã talvez nós nem vivos estaremos, hoje tomar decisões, quando você sair desse tempo, acertadas, que vão deixar você mais parecidos com Cristo Jesus. E que aí você não vai precisar falar: eu sou evangélico, eu sou cristão. Outras pessoas vão falar: olha, eu não gosto daquele cara lá, eu não gosto daquela moça lá, mas ela se parece com Cristo Jesus. Eu, misericórdia, não quero nem estar perto, mas ela vive o que ela prega para a gente. Quando ela entra aqui, nós temos que parar de falar borracha, nós temos que parar de falar palavrão, porque lá vem aquela mulher que se parece com Cristo Jesus, porque lá vem aquele rapaz que se parece com Cristo Jesus. Então eu e você temos uma função: levar Cristo Jesus para as nações. Ah, irmão, mas eu não sei pregar. Mas é aí que é o bom, você não precisa pregar, você precisa viver Cristo Jesus, e as pessoas vão observar você. Porque falar que eu sou bom, pôr uma Bíblia aqui debaixo do braço, né? O chamado sovaco santo, é muito fácil, não é verdade ou não? Mas viver do jeito que as pessoas notem que você se parece com Cristo realmente, essa é a melhor pregação que você pode ter, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar nesse tempo de adoração. Senhor Deus, eu quero te louvar pelos visitantes que eu tenho observado aqui. Que privilégio, que honra, Senhor Deus. Eu quero te louvar pelos irmãos que estão aqui representando as suas famílias, Senhor Deus. Eu quero te louvar até mesmo pelos irmãos que têm passado enfermidade, Senhor Deus, porque nós sabemos que mesmo na enfermidade o teu nome deve ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Tu és o Deus a si mesmo, tu és o Deus acima de todas as coisas. Eu te louvo, Senhor Deus, porque nós temos orado para que esse bairro seja alcançado pelo poder da tua palavra. Eu quero suplicar, Senhor Deus, para que os nossos corações sejam moldados pelo caráter de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós já temos tudo o que nós precisamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Se nós tivermos vida de privação, se nós tivermos uma vida aqui difícil, Senhor Deus, nós podemos olhar para essas provações e dizer: Jesus foi à cruz do Calvário, suportou tudo o que Ele suportou, porque a minha vida era importante para Ele. Senhor Deus, não há bem maior do que a salvação, ainda que nós tivéssemos o poder sobre todo esse mundo, Senhor Deus, se nós fôssemos a pessoa mais importante desse mundo, não chegaria nem mesmo aos pés de entender o privilégio de ser salvo em Cristo Jesus. Senhor Deus, nos dê essa graça, Senhor Deus, para nós valorizarmos as coisas do alto e não aqui dessa terra. No nome do Senhor Jesus, que cada pessoa, ao sair desse templo, que ela não se acovarde, que ela não se esconda, mas que ela possa entender que o poder é o Evangelho,
e que ela possa sair daqui vivendo Cristo Jesus e anunciando Cristo Jesus. Eu abençoo essa igreja no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.